E quanto à confissão e ao celibato, também há que se lhe diga: quando um sacerdote vive em celibato, tanto as mulheres como os homens têm mais confiança nele, sobretudo relativamente à confissão. Se fosse casado, podia acontecer que uma dessas bruxas ria sarcasticamente, perguntasse ao marido o que disse a fulana de tal na confissão. Podia sentir-se terrivelmente curiosa em saber o que disse este ou aquele, sobretudo se tivesse interesse para o seu modo de pensar. Mas se o sacerdote vive e persevera no celibato, se imita a vida virginal de Cristo, então até o mais burro compreenderá e qualquer um pode pensar: aqui posso ir, aqui posso dizer tudo, nada passará daqui, tudo ficará entre nós. Se eles são capazes de guardar o celibato, também são capazes de se calar. Cristo quer o celibato. Não se pode tirar um só i ou tio. Os que se casaram devem voltar atrás, arrepender-se do seu erro e mudarem de caminho. Mesmo que as pessoas queiram confessar-se, tem muitas poucas ocasiões para o fazer. O tempo destinado à confissão é no máximo 1 hora, e só vêm alguns velhos. Ri irônico. Assim, o confessor sente-se desanimado e interroga-se: tão poucos e só velhos? Em breve mais valerá desistir de confessar. Será que também nós teremos de enveredar pelas cerimônias penitenciais? E então, quando os velhos terminam de rezar, o padre sai do confessionário. E alguns dos que ainda aguardavam pensam que já não poderão ser atendidos se não se precipitarem para o confessionário. Assim não podem. Dá gargalhadas. Acaba com o riso e diz a verdade da parte da Santíssima Virgem. Não podem, com medo de que o confessor lhes escape, não podem preparar-se devidamente, como aliás o teriam feito se as condições tivessem sido outras. Ri escandalosamente. Se os padres confessassem horas seguidas, se na Sexta-feira Santa falassem da morte de Cristo, poderiam nessa altura aproveitar para falar da morte do homem. Poderiam lembrar que todos têm de morrer e que devem preparar a sua alma. Deste modo, milhares de almas poderiam ser arrancadas do inferno. Geme como um miserável. Larga-me, tu não podes arrancar-me a estola. Nós não queríamos fazê-lo, mas somos obrigados por Beelzebu e Lúcifer, que querem que vos perturbemos. Nós semeamos a confusão por toda a parte. Desde que Beelzebu aqui se encontra, temos um grande poder. Ele movimenta-se em todas as direções e espalha confusão por onde pode. Contra Veroba, demônio do coro das potestades. Ordenamos-te, Veroba, que digas a verdade, tudo o que quer a Santíssima Virgem. Mesmo os bons combatem os bons. Antigamente não era assim. Antigamente os bons estavam unidos. Começou a loucura que vai alcançar o máximo, mas tudo se tornará pior. Atualmente, os homens já não se debruçam sobre a Sagrada Escritura. Aliás, por toda parte apresentam de modo diferente, ou seja, deformada, organizada de outra forma, traficada para agradar a cada um. Só se deveria defender a Sagrada Escritura não falsificada, a antiga, a boa. O resto provém de combinações e pode-se dizer que está envenenando. A grande senhora quer salvar a todos os que puder. O mundo está tão pervertido que ela já não pode salvar as almas em massa. No entanto, ela quer ainda fazer tudo o que puder. Ela ama os seus filhos. Ama-os mais do que merecem muitos deles. Se nós ainda pudéssemos ser amados com 1/10 desse amor, geme horrivelmente. Ela ama os seus filhos como só uma mãe os pode amar. Esta é a razão por que é preciso que muitos homens bons, leigos, tomem consciência de que é necessário rezar e também sofrer pela salvação das almas, que de outro modo se perderiam ou se afundariam ainda mais nos caminhos da perdição. A confusão é de fato terrível, mas ainda virá a ser pior. No entanto, deveis fazer o que ela quer. Que é que a Santíssima Virgem quer? Fala.
Quer que persevereis neste caminho, e não vos desvieis dele 1 milímetro sequer, mesmo que o diabo ataque com todo o seu poder. Consolai-vos com o Papa. Ele sofre ainda mais que vós. Há muito que ele deseja que tudo chegue ao fim. No entanto, terá de continuar a rezar e a fazer sacrifícios. Vós deveis dar-lhe o vosso apoio. Os leigos têm também de colaborar. Neste momento, é absolutamente necessário um maior discernimento para examinar todas as ideias, mesmo as melhores, pois cada um julga-se na posse da melhor ideia, mesmo quando falsa. Se ela não estivesse no céu e se pudesse desencorajar, há muito que teria cruzado os braços. Mas ela é paciente, infinitamente mais paciente do que todos os homens juntos. Oh, se ela ainda pudesse exercer esta paciência conosco! Geme horrivelmente. Nós, os do inferno, já deixamos de ter esperança. A única coisa que nos resta agora é fazer revelações para vós. Ah, como é horrível termos de revelar agora o que não desejaríamos. Em breve, Jesus Cristo já não estará presente em todas as missas. Mesmo agora, ele já não está presente em todas. Há muitos sacerdotes que já não acreditam na presença sacramental de Cristo pela consagração. É lamentável. A missa deixa de ser fonte de graças, e quando ainda o é o de muito poucas. Se todos aqueles que se dizem padres celebrassem convenientemente a missa de Pio V, o mundo mudaria de um modo extraordinário. Infelizmente, não é esse o caso. Se ela, a poderosa, ainda pudesse chorar, ela pode nas suas aparições. Se ela ainda pudesse chorar no céu, a terra inteira ficaria inundada com as suas lágrimas. Ela ainda tem piedade desses miseráveis vermes da terra. Ela tem compaixão deles e volta a chamá-los. Tenta retê-los, mas os homens já não a querem ouvir. Como cegos, deixam-se enveredar nos fios dessas marionetes, que apenas são os nossos cartazes publicitários. Mas as pessoas não se convencem disso. E essa é a nossa grande vantagem. Mesmo Judas, com a sua traição odiosa, não foi tão mal como muitos sacerdotes dos tempos de hoje. Judas não agiu ocultamente. Ele sentia que Jesus estava ao corrente do seu pecado. Então arrependeu-se, atirou as 30 moedas para o templo e disse: entreguei sangue inocente. Haverá um sacerdote da nossa época que procede assim? Os sacerdotes de hoje são muito piores. Nenhum se arrepende do mal que comete. É como uma doença contagiosa. Estão infectados até a medula, mas ajudam-se uns aos outros para que tudo permaneça camuflado. Mas durante quanto tempo ainda? No dia em que a verdade vier ao de cima, a vantagem será então da Igreja, e não nossa. O papel representado pela Igreja até os nossos dias não pode ser atirado fora ou posto de lado como um par de sapatos velhos e usados, ou um gibão coçado que tem de ser remendado. É triste para a poderosa e para o céu ver que tantas almas boas, que ela ama, que andavam de mão dada com o céu, estejam agora paralisadas. Muitos já não sabem o que devem fazer no meio de tanta confusão. Surge assim o perigo de insensivelmente enveredarem pelo caminho do erro. É por isso que eu, Véroba, tenho que dizer o seguinte: deveis rezar muito ao Espírito Santo. Nunca se reza em demasia ao Espírito Santo. Ela manda dizer: não desespereis, mesmo que os justos errem por vossa culpa. Jesus sempre disse: virão tempos em que aqueles que vos matarem pensarão estarem rendendo culto a Deus. Esses tempos chegaram. Não sereis mortos agora. Muitos já o foram, mas vós não. É preciso que suporteis algumas perseguições. Mas ainda virão tempos piores. Nós próprios não sabemos ao certo, só sabemos que já não falta muito. O próprio Cristo disse: vós não sabeis nem o dia e nem a hora em que virá o Filho do Homem. Estas palavras valem não só para o fim do mundo, como ainda para os castigos, e também a morte de cada homem em particular. O aviso está incluído no castigo. Não será nada ligeiro. Com o aviso começará o castigo.
Será, por assim dizer, a primeira parte do castigo. As muitas orações dos fiéis têm evitado o castigo. De fato, é paradoxal continuar a rezar, pois com o retardamento do aviso e do castigo, a confusão aumentará. Apesar disso, tereis de rezar muito. A Virgem assim o quer, porque assim há muitas almas que ainda se poderão salvar. Grita horrivelmente. Efetivamente, só Deus conhece o futuro. Os demônios e almas condenadas só podem fazer previsões mais ou menos fundamentadas sobre os acontecimentos futuros.